todos. Né? Um prazer estar aqui com a equipe de Alagoas, né? Adeilson aí de Paripueira, nosso companheiro. A gente está aqui em nome da ACERT, recebendo a equipe. Eu sou especialista, sou Ana Paula, especialista em educação na ACERT. Estou responsável pela agenda da busca ativa escolar, enquanto resultado sistêmico 2 do selo Unicef, e também responsável pelo resultado sistêmico 3, que é água, higiene e saneamento das escolas, né? É o resultado sistêmico 3, que aí tem checklist, tem autoavaliação, tem os cursos de água, saneamento e higiene nas escolas. E hoje a gente está com uma agenda bem intensa, né, para fechar algumas entregas do selo Unicef. Eu acredito que vocês também, da área da educação, estejam acompanhando aí a agenda da equipe do selo, pensando nessa lógica da intersetorialidade. E essa live de hoje, né, ela está acontecendo porque ela, para ter acontecido na semana passada, mas eu, né, adoeci, né, estou me recuperando ainda do Covid, mas a gente queria realizar essa atividade ainda no mês de junho, cumprindo com a nossa agenda. Julho temos uma agenda aí bem intensa para a educação também, tanto para a busca ativa como para mobilizadores da educação. A gente vai estar publicando isso nos grupos do WhatsApp. Então, acredito que todo mundo que está aqui está no grupo do WhatsApp, é importante acompanhar aí nossa agenda, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a busca ativa escolar, de uma forma geral, e entrar na utilização da plataforma, tá? Acredito que tenha muita gente que já tem acesso à plataforma, que já tem a plataforma configurada, mas que não está utilizando a plataforma no dia a dia. Depois de 30 dias que essa plataforma ela não é mexida por ninguém, ela entra no modo inativo, né? E aí o que acontece? A gente fica preocupada, porque a gente sabe que os municípios estão cuidando das suas agendas, né? Mas não estão informando essas atividades na plataforma. E para efeito de acompanhamento do Unicef, né, e da gente, se não tiver atividade na plataforma, é como se ela não existisse, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa agenda, né, da busca ativa como um todo, né, para a gente poder alinhar a nossa atividade, alinhar nossas ideias, alinhar as ações da busca ativa, né, para que, de fato, ela possa ser bem utilizada e sirva de um instrumento de gestão mesmo das crianças e adolescentes e dos motivos que crianças e adolescentes acabam não estando em sala de aula no processo de evasão e abandono, certo? Eu vou abrir aqui a nossa... A partir de agora, eu não vou ver mais vocês. Perguntas, comentários que queiram fazer, bota no nosso chat. Quando eu terminar a apresentação, eu vou responder essas questões, e aí a gente abre a plataforma para ver o passo a passo da configuração, tá? No caso, é o fora na escola, não pode, não é isso? É justamente o fora da escola não pode, né? Que é a nossa agenda aí da educação, né? Toda criança na sala de aula, né? Que é o lugar de criança é na escola, né? Então, eu vou compartilhar com vocês, e aí eu vou ficar sem conseguir ver a tela aqui da plataforma. A Ana Cláudia vai continuar aí possibilitando a entrada das pessoas que vão chegando, tá? Pronto, a gente começa com essa orientação. A gente agora, a partir de agora, a gente vai estar usando essa ideia da hora da BAE, né? O momento da gente parar, prestar atenção nas atividades da busca ativa escolar, tá? Essa arte é toda da Keile, né? Eu quero deixar registrado aqui a nossa assessora de comunicação. Ela tem um cuidado muito grande com toda a arte, com todo o material que a gente publica nos nossos grupos.
e todo o material e arte que a gente apresenta nas nossas atividades, tá? E é um diferencial, assim, de qualidade o trabalho que ele faz conosco. Muito bom. Então, o que é a busca ativa escolar, gente? Acho que o primeiro passo para a gente se comprometer com a busca ativa escolar é entender que ferramenta é essa, né? Ela é uma metodologia, ela é uma estratégia composta por uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica, né? Então, ela tem uma metodologia de ação e ela tem uma plataforma, que é uma ferramenta tecnológica, que é disponibilizada de forma gratuita para os municípios e para os estados. Ela foi desenvolvida pela parceria da Undime, que é a União dos Dirigentes de Educação, junto com o Unicef, e com o apoio do COEGEMAS e do CONASEMS, né, que é a Assistência Social e Saúde. Então, ela, na sua origem, ela já tem aí uma lógica intersetorial da educação com a assistência e com a saúde, tá? E a sua intenção é possibilitar que os governos municipal e estadual possam realizar a identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão, né? E aí, a partir dessa ferramenta, né, dessa estratégia, possibilitar que os municípios planejem, desenvolvam e implementem as políticas públicas para contribuir na garantia dos direitos de meninos e meninas. Então, assim, o fortalecimento de uma ação intersetorial na implementação de políticas públicas para crianças e adolescentes. A gente tem um cenário hoje, né, e os dados já foram até mais atualizados, mas o que nos chama a atenção aqui nesse cenário? São essas duas colunas extremas aqui, em relação à idade das crianças e adolescentes que estão fora da escola, né? A gente tem entre 5, pensando de 4 para 5 anos até 6, a gente tem um contingente de crianças de 5 anos que ainda não entraram na escola, né? Elas não conseguiram adentrar o universo escolar, seja por falta de vagas, seja por falta de escolas de educação infantil, seja por entendimento da família que ela ainda não tem idade para estar na escola. O que a gente tem é um fato de que muitas crianças ainda não conseguiram sequer entrar no sistema educacional formal, né? Aí, ao longo do tempo, a gente tem uma diminuição da evasão, mesmo assim, a gente não pode perder de vista que a gente tem uma média de 16 mil, né, de 17, de 20, 19 crianças por faixa etária fora da escola, né? E aí, quando chega a partir dos 15, 16, 17, principalmente, a gente tem uma evasão muito significativa de meninos e meninas fora da escola. E a rede de proteção ela precisa estar alerta, né, fortalecida e atuante, para que a gente possa identificar as causas do porquê que essas crianças não entraram, o que pode ser feito para essas crianças entrarem no sistema educacional formal, e para a gente garantir que adolescentes não saiam antes de concluir os seus estudos, né, que eles consigam concluir dentro da sua faixa etária, né, de acordo com a sua realidade, para conclusão dos seus estudos e para uma inserção no mercado de trabalho com mais qualidade, né? A busca ativa, ela, enquanto estratégia, ela pensa, né, na reunião de diferentes áreas. Então, o que a gente pensa de básico é saúde, educação e assistência, mas a gente também pode pensar em planejamento, em administração, né, em outras secretarias que possam se somar, né, de trabalho e renda, que possam se somar nessa estratégia para dar conta dessa agenda de garantia de direitos, tá? Cada secretaria e cada profissional tem um papel específico, que vai desde o momento de identificação da criança ou adolescente, que está fora da escola ou em risco de abandonar, até a tomada das providências necessárias para que os diversos serviços públicos sejam acionados e que a criança consiga ter a sua permanência na escola, tá? Então, é de mãos dadas mesmo que a gente vai pensar nessa estratégia.
a metodologia e a plataforma, né, elas permitem que o poder público identifique crianças que estão, e adolescentes que estão fora da escola, possa rematricular essas crianças e adolescentes nas escolas, acionem os diferentes serviços para garantir os direitos e a permanência dessas crianças na escola, fortalece a intersetorialidade dessas pastas, né, e produzir também informações diagnósticas consistentes para a tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu tenho numa comunidade um alto índice de gravidez na adolescência, eu observo isso como uma realidade local. Quais são as intervenções que eu posso fazer nessa realidade, nessa escola, nessa comunidade, para trabalhar a questão da gravidez na adolescência, a iniciação sexual, a educação sexual e, de alguma forma, reduzir esses índices de gravidez, né? Por que essas meninas estão engravidando tão precocemente, né? Que expectativas de vida essas meninas têm? Então, dá para se fazer um trabalho a partir da informação diagnóstica para trabalhar as situações em cada território. Aqui a gente chama atenção para algumas das razões das crianças e adolescentes estarem fora da escola, né? Na plataforma, a gente tem uma listagem desses motivos. Aqui é só para a gente enfatizar a importância da gente analisar cada situação dessa. Não é só dizer, a menina está grávida porque é muito danada, porque só quer saber de namorar, porque não quer saber de estudo. O que está por trás disso, né? Então, gravidez na adolescência é analisar, né, o nível de exposição, de riscos, inclusive, à gravidez por pessoas que sejam mais velhas, né, por abuso sexual, enfim. Que contexto de gravidez é esse? Né, a gente tem aí oferta educacional, falta de vagas nas escolas, falta de escola, falta de transporte escolar, né? Como é que está a própria estrutura da escola, se ela tem condições de abrigar aquele número de alunos, né? Se tem condições de ventilação, enfim. Nós temos aí a gravidez, que a gente já falou, o desinteresse pela escola, e o que faz com que uma criança ou adolescente se desinteresse pela escola. E aí a gente tem que pensar no que a gente está oferecendo, que metodologia, que linguagem, que conexão a escola faz com a realidade dessa comunidade, né? Que envolvimento a equipe tem, né? Se é o desinteresse de uma única criança, ou é o desinteresse de um grupo de crianças e adolescentes, enfim. Doenças que impossibilitam a frequência escolar, né? E aí a gente tem crianças com deficiências, que muitas vezes são deficiências leves, que por um medo da família não leva para a escola, e aí a gente pode fazer esse processo de ajuste da criança ir para a escola, ou de adaptar a escola para atender uma criança com uma necessidade especial mais efetiva, né? Violências diversas, seja na família, na comunidade, no território, na própria escola, documentação que muitas vezes falta, o preconceito e a discriminação, crianças, né, de origens diferentes, crianças migrantes, ciganas, quilombolas, indígenas, ou mesmo crianças que têm um comportamento muito afeminado, muito masculinizado, enfim, situações de preconceito, bullying, né, dentro de sala de aula. Há crianças e adolescentes em conflito com a lei, as questões de trabalho infantil. Então, essas são, digamos, principais causas que podem estar em várias comunidades, em vários municípios. E cada município e cada território tem uma especificidade em relação a isso, né? No trabalho infantil, qual é o foco principal? As crianças estão na feira, estão nos sinais pedindo dinheiro, estão, sei lá, na porta do comércio. Qual é a situação dessas crianças, né? Então, tudo isso deve ser analisado pelo comitê gestor para que essas crianças elas possam estar na escola. Porque uma lógica que nós temos é que estar na escola, de qualquer forma, independente de como essa criança esteja, é um fator de proteção, né?
A escola é o local ideal para uma criança estar. Ela não deve estar fora da escola por nenhum outro motivo, né? A educação que protege, ela não caminha sozinha, ela está em conjunto com outras políticas. Então, assim, os motivos que nós elencamos, eles nunca são apenas ligados à educação. Eles são ligados à assistência, à saúde, ao sistema de garantia de proteção mesmo, né, a condições de violência da comunidade, questões socioeconômicas, tem várias questões que se relacionam para que essa criança, de alguma forma, precise da proteção do município como um todo, para garantir os seus direitos. Esses direitos, eles não foram revogados na pandemia, pelo contrário, né, a gente precisou olhar com muito mais cuidado para esses direitos, porque a gente sabe que muitas crianças perderam familiares, perderam pai, mãe, ou avós, perderam irmãos, enfim. Você tem aí crianças que se tornaram muito mais vulneráveis. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a casa. Então, a gente tem um agravamento da crise social a partir da pandemia. E aí, mais do que nunca, a gente precisa olhar para essa população mais vulnerável, né, e identificar essas crianças que estão fora da escola. Para isso, a gente não pode trabalhar sozinha, a gente tem que trabalhar em rede, né? E trabalhar em rede significa envolver outros atores sociais dentro dessa complexidade multifatorial, multidimensional das causas da evasão e do abandono escolar, né? Então, pensar nesse cidadão, né, que é uma criança, que é um adolescente, como um trabalho intersetorial, né, como uma criança que precisa de um olhar multifatorial, multidimensional, e um trabalho também intersetorial, né? Então, acionar a rede mesmo dos diversos órgãos da sociedade civil, órgãos públicos, órgãos de defesa e proteção, para que juntos possamos pensar nas estratégias que possam dirimir a vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes. Para isso, a estratégia da busca ativa escolar, né, convida o município a criar o seu comitê gestor. Né? O comitê gestor é um grupo de pessoas, né, que vai estar articulada, né, um grupo que vai estar articulado com essas pastas diferentes para dar os encaminhamentos necessários, caso a caso. Tá? Então, a gente tem um gestor político que vai articular a participação das secretarias e os demais órgãos, sociedade civil, né, de uma forma intersetorial. Você tem o coordenador operacional que vai gerenciar a implantação da estratégia. É aquela pessoa que vai estar entre a gestão política e os supervisores institucionais, em parceria com a equipe de campo, também para gerenciar toda essa utilização da plataforma e a gestão dos casos. Os supervisores institucionais, né, o ideal é que a gente tenha um por área, pelo menos. Então, um supervisor da educação, um da assistência, um da saúde, para que eles possam fazer os encaminhamentos dentro das suas áreas. Então, chega um caso de saúde, eu vou dar seguimento aqui na minha rede de saúde, né? O que essa criança precisa, quais são as providências que precisam ser encaminhadas para que essa criança resolva o problema dela de saúde, para garantir que ela possa estar em sala de aula. Se eu não consigo resolver sozinho, eu vou acionar uma outra área, digamos, a criança está com problema de visão, ela precisa fazer exame de vista, mas ela precisa do óculos. Aí eu vou acionar assistência social para conseguir a doação do óculos para essa criança. Então, é um trabalho conjunto das secretarias para garantir que essa criança volte para a sala de aula. E aqui a gente tem o desenho da equipe como um todo, né? Todo esse passo a passo, gente, a gente tem no guia de implementação, que foi lançado no início do mês de junho. Está lá no site Busca Ativa Escolar, tá? Esse guia
está lindo, eu estava lendo ele ontem, ele está bem didático, bem gostoso da gente ler, né, para a gente entender tudo isso que eu estou falando aqui, tá? E é importante ter isso na mão, é importante que a equipe leia esse material para entender a complexidade e a grandiosidade da própria estratégia, né? Então, o prefeito é a figura central que faz a adesão à busca ativa escolar, indica um gestor político, que pode ser alguém do seu gabinete ou o próprio secretário de educação ou secretária. Esse gestor político vai indicar um coordenador operacional do município. Normalmente também é alguém ligado à educação, né? Uma pessoa proativa, uma pessoa que tem, né, liderança, que tem facilidade de comunicação, que transita bem pela secretaria, pela prefeitura. A gente tem os supervisores institucionais das áreas, né, educação, saúde e assistência. Esse grupo todo compõe o comitê intersetorial, né, municipal. Você tem, por cada secretaria, sua equipe de técnicos verificadores e sua equipe de agentes comunitários. Então, cada área precisa ter a sua equipe, né? 2, 3 pessoas que possam ser técnicos verificadores, mais pessoas que possam ser agentes comunitários. Assim, além do pessoal das 3 secretarias, a gente pode ter também agentes comunitários ligados a grupos de igreja, a grupos de mães da comunidade, a pastorais, grupo de escoteiros. Então, várias pessoas podem entrar como agentes comunitários também, tá? Como é que a gente faz com que isso aconteça? Né? A gente, uma vez que o comitê gestor está funcionando, né, essa equipe está montada, a gente vai criar um plano de ação, né? E esse plano de ação vai dar um percurso da equipe como um todo. Para a realização do processo da busca ativa, a gente tem esse passo a passo aqui. O agente comunitário, ele observa uma situação e cria um alerta. Quando esse alerta é criado, dependendo, a gente vai ver lá na plataforma, dependendo do motivo do alerta, as áreas são acionadas. Então, usando esse exemplo da criança que está com problema de vista, vai ser acionada assistência e educação, e saúde, né? E aí o supervisor, ele vai designar um técnico verificador para visitar a família, né? Esse técnico verificador vai trazer as informações, vai elaborar um relatório na plataforma sobre o que de fato está causando a exclusão dessa criança, né? E o que precisa ser feito. A gente precisa fazer um exame de vista, precisa de óculos, né? Ou precisa adequar alguma coisa aí da realidade desse menino. E aí, o supervisor institucional vai tomar a providência adequada à sua pasta ou encaminhar para o supervisor da outra área. Então, a área da saúde já fez a consulta dessa criança, aciona o supervisor da assistência para ir em busca do óculos para essa criança, né? E aí, na educação, faz-se a rematrícula e, se for necessário, aciona outros serviços também. Desculpa. A criança deve ser acompanhada, depois que ela é rematriculada, ela fica sendo acompanhada ao longo de um ano, pelo menos, né, para que a gente possa acompanhar. Essa criança se conseguiu se adaptar à escola, ela sofreu algum outro tipo de situação, ela está frequentando, não está frequentando, se adaptou, está tendo acompanhamento diferenciado para acompanhar a turma. Então, é importante fazer o acompanhamento, não abandonar essa criança depois da rematrícula, e sim acompanhar o seu desenvolvimento ao longo de um ano, tá? Resumindo, esse infográfico, ele vai facilitar o nosso entendimento. Então, a gente identifica a criança ou adolescente em situação de exclusão, a gente conhece os motivos dessa exclusão e o que está acontecendo com essa criança, essa família, procura solucionar todas as questões,
rematricular essa criança e aí acompanha ao longo do ano para dar, né, assim, dar o suporte necessário para a permanência dessa criança na escola. A gente vai já entrar aí na plataforma para ver essa configuração, acesso, criação de alertas. Eu queria que vocês lembrassem que esse site Busca Ativa Escolar, né, tem o curso Vai na Prática, né, todo coordenador operacional, pelo menos, deve fazer. Claro que se toda a equipe quiser fazer, é importante fazer o curso Busca Ativa na Prática, né? Tem vídeos, tem questionários, tem, para cada módulo, tem uma avaliação, é um curso muito bom e é fundamental que todo coordenador operacional participe desse curso, tá? Vocês ficam também com certificado. E no site tem os novos guias de implementação, de visita de campo, né? Tem outro guia também da própria estruturação, de como fazer o plano de ação, né? Tem várias informações, tem notícias. Então, assim, eu vou dar uma olhadinha depois com vocês, tá? E aqui os nossos contatos. Esse contato é da Paraíba, né, mas é importante vocês terem, porque a nossa base é na Paraíba. Então, esse 31135837 é o nosso canal de comunicação com vocês. Então, tanto a gente pode fazer ligações, e é importante vocês conseguirem identificar esse número, né? Como vocês podem mandar mensagem e entrar lá no sistema de comunicação com a gente. Se eu não puder atender de imediato, outra pessoa atende, passa para mim, e assim a gente tem a equipe, né, sempre que possível, uma vez por dia, respondendo esse canal de atendimento. E tem o e-mail também para outras questões, né, que é o meu e-mail, especialista.educação, sem os acentos, @cert.org.br. Tudo bem até aqui? Eu vou parar aqui a apresentação, dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Já a lista já está aqui, de presença. Acho que não tem nenhuma pergunta, né? Tudo bem até agora, gente? Tranquilo? Então, a gente já entende que sozinho a gente não consegue trabalhar, né? Que depende aí de uma rede de pessoas, uma estrutura para que a gente possa trabalhar com qualidade, né? Quando a gente fica sozinho, fica muito difícil da gente dar conta dessa gente, né? Então, é importante que possa se pensar num conjunto de pessoas mínimo. A assistente social, sim, Bruna, pode realizar essa busca ativa escolar, sem dúvida, né? A assistente social, a psicóloga, né? Assim, tem visitadores da área de assistência social que já fazem visitas domiciliares, já são pessoas treinadas. O importante é a gente ter pessoas treinadas que possam fazer essa visita com qualidade, né? Para não intimidar, para não assustar a família, para trazer a família para perto, para a gente poder fazer essa adesão melhor, né? Principalmente quando é adolescente, que a gente meio que perde o controle dessa turma, né? Então, é importante estar junto com a família. Eu vou abrir aqui rapidamente a tela da busca ativa. Do site da busca ativa, que é esse. Ó. Aqui a gente tem material de campanha, tem estratégia em momentos de crise, esses municípios que estão no momento de alagamento, né, por causa das chuvas, deslizamentos. A gente tem aqui estratégia em crises, como é que a gente pode se organizar de uma forma diferenciada para visualizar essas crianças que perderam casas, que estão sem sala de aula, que, né, precisam de um olhar de emergência maior. Tá? O próprio acesso à plataforma, a biblioteca que tem
muita coisa boa, inclusive esses guias, tá? Aqui, ó, a interface com o selo Unicef, a Lei Geral de Proteção de Dados, guia de readesão, guia de uso da funcionalidade da frequência escolar. Tem muita coisa boa aqui, gente. E vocês podem salvar esse material. Aqui, ó, estudantes não localizados do Educacenso, né? Orientações gerais sobre grupo de campo. Tem muito material legal aqui para pesquisar, tá? Aqui tem sobre os perfis de cada profissional, né? Então, ó, do gestor político, qual é a função, qual é o perfil, os temas relacionados, para o coordenador operacional. Para cada perfil aqui tem, né? E é importante que as pessoas que estão ligadas a esses perfis, elas entendam o que se espera delas nessa estratégia, tá? Então, naveguem, passeiem. Aqui a gente tem o curso, né? E aí faz a inscrição no curso, coloca o e-mail, vai receber um e-mail, né? Uma mensagem no seu e-mail com um link de acesso à turma para poder fazer o curso. Aqui a gente tem notícias, inclusive notícias sobre a própria liberação agora de como fazer a solicitação da planilha dos estudantes não localizados do Educacenso, tá? Tem aqui, ó, tudo aqui, informações novas ligadas à educação, certo? É para a gente explorar mesmo, é nossa, essa plataforma, né? Esse site da Busca Ativa Escolar. Não sei se vocês conseguem ver, eu mudei agora. Para ver se vocês conseguem ver. Deixa eu abrir aqui de vez. Pronto, vou abrir aqui a nossa plataforma da Busca Ativa Escolar. Eu vou abrir a plataforma teste, tá? Vamos ver aqui um detalhezinho. Se ela vai entrar de imediato. Acho que muitos de vocês já passaram por isso aqui, ó. Usuário ou senha incorretos. Por favor, verifique os dados informados e tente novamente. O que vocês vão fazer quando isso acontecer, gente? Clicou aqui. Vem aqui embaixo, ó, opções avançadas. Clica aqui em opções avançadas. Em geral, o verdinho é onde você está. Vocês têm a opção 1, não, desculpa. Vocês têm a opção 3 e a opção 4 para acessar, tá? No meu caso, como eu estou na testes, eu vou entrar aqui nesse. E aí eu volto aqui e entro. Certo? Esse é um caminho para a gente poder acessar sem desespero de que, ai, deu senha incorreta, minha senha está errada. Não, às vezes é só uma adequação do sistema. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é quem é que está acessando a plataforma. Por quê? Porque a plataforma Busca Ativa Escolar, ela é uma plataforma protegida em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados que entram nessa plataforma são dados sigilosos, são dados da vida de nossas crianças e suas famílias. Então, é importante que a gente tenha, primeiro, a adesão à Lei Geral de Proteção de Dados, né, e que a gente olhe para a plataforma a partir do perfil que se tem. Então, se eu sou uma agente comunitária, eu vou ter acesso aos alertas para criar e os meus alertas criados, para saber se eles já foram atendidos ou não. Mas eu não vou ter acesso à gestão desses casos, tá? Isso vai se diferenciar de acordo com o tipo de perfil que eu tenho na plataforma. Aqui eu entrei como coordenadora operacional, tá? Coordenador operacional vai ter acesso a todas essas abas aqui.
O agente comunitário ele não vai ter acesso à configuração, né? Porque ele não precisa fazer a configuração. Ele também não vai ter acesso a relatórios, nem a gestão de casos, certo? Então, a gente tem aqui, no painel, o painel é quando a gente abre a plataforma, vai aparecer aquele disco, né? Colocando qual é a nossa meta, qual é a nossa situação em relação à meta que foi estabelecida pelo selo Unicef, né? Essa meta que foi definida, ela é válida até março de 2023. Quando entrar em 2023, o Unicef vai fazer um novo levantamento, né, e vai apresentar uma nova meta para o município para o ano de 2023 até 2024, tá? Então, é importante vocês olharem para a meta que vocês têm hoje, para cumprir essa meta até março de 2023. Isso é muito importante. E é importante que os coordenadores operacionais conversem com os mobilizadores de educação, com os articuladores do selo Unicef, porque essa agenda é uma agenda também do selo Unicef. Não dá para a gente pensar que são coisas estanques, né? Separadas. Elas deveriam se comunicar, tá? É importante estreitar essa relação. Aí a gente tem aqui, essa aba verdinha, é uma aba que fala do histórico do município, desde o primeiro momento em que foi feita a adesão, né, a configuração, a última configuração feita, o primeiro alerta realizado, o primeiro caso, a primeira rematrícula, fica aqui o histórico. Ana Paula, mas essa é uma gestão anterior. Essa plataforma ela vai ser a gestão de todo o histórico do município, a não ser que o município não faça uma readesão, né? Mas uma vez que o município readere, né, ele já vai puxar todas essas informações, porque esse é um banco de dados de gestão da situação das crianças e adolescentes do município. Ó, tudo que for de alerta criado ao longo dos anos fica registrado aqui, os aprovados, os pendentes e os rejeitados. E aqui, ó, por etapa de andamento. O que está no prazo, e aí, por etapa, né, pesquisa, análise, gestão, rematrícula, observação, e o que está em atraso. É importante visualizar isso para a gente ter noção da urgência que a gente tem em dar conta dos casos que a gente tem que acompanhar. Tá? Por isso que não dá para ficar mais de 30 dias sem acionar a plataforma, gente. É sinal de que realmente a gente não está conseguindo acompanhar, gente. Aqui é a evolução das rematrículas, né? Aqui a gente tem uma situação de uma plataforma que é nacional, né? Porque aqui tem dados de vários municípios, então não é fidedigna com a realidade de vocês, tá? Aqui vocês têm como ver o mapa do município e ver a realidade do município. E aqui, olha, os casos, a situação de casos, né? Quantos casos se tem e quantas rematrículas. O Unicef está dizendo hoje para a gente que o maior desafio que nós temos é realizar a rematrícula. A gente consegue importar os alertas, criar alertas, a gente consegue até iniciar os casos, mas a gente está numa defasagem muito grande de rematrículas, sabe? E isso está preocupando muito, porque é sinal de que, de alguma forma, não está entrando essa informação. Ela pode até estar acontecendo na vida real, mas se essa informação não chega para a plataforma, para a Unicef, o município está parado, entendeu? Aqui a gente tem como visualizar os casos concluídos, os que estão em andamento, mas ainda estão fora da escola, os que estão em andamento já dentro da escola e os casos cancelados, né? A gente só deve cancelar casos com motivos muito justos, tá? Porque, principalmente depois da rematrícula, ele entra como meta negativa. Exemplo, eu tenho 10 rematrículas para fazer ao longo do ano. Eu fiz 8, só que dessas 8, 3 eu cancelei. Então, eu já perdi 3. Né? Eu vou ficar somente com 5 e vou ter que retomar essas rematrículas. Né? Eu tenho que fazer a gestão de todas essas 10 rematrículas. Não só fazer a rematrícula, mas o acompanhamento ao longo do ano para poder
garantir, né, a pontuação em relação ao selo, tá? E aqui a gente pode fazer uma seleção por intervalo. Eu posso fazer aqui, do mês de maio, um levantamento da realidade, né, do mês de janeiro até junho. Então, eu tenho como fazer um levantamento aí de um intervalo para poder visualizar a minha realidade. E aqui tem um outro quadro interessante, que é motivos dos casos, né? Olha aqui a quantidade de motivos que nós temos, né? Eles foram ampliados, e aí a gente vai visualizar qual é a realidade do nosso município, né? Dos casos que a gente recebeu, quais são os principais motivos? É falta de transporte escolar? Como é que a gente organiza isso dentro da Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Planejamento, enfim, né? Secretaria de Administração Financeira, criança com deficiência física, né? Onde estão essas crianças? Que deficiências são essas? Como é que a gente pode adequar, dar um apoio da assistência social e da saúde na melhoria das condições dessas crianças, né? Como adequar as escolas para o acesso a cadeirantes, enfim, né? São análises que a gente vai fazer a partir daqui, desse retrato dos motivos dos casos, tá? Essa daqui é a aba inicial, que a gente chama de painel. A de vocês é um pouquinho diferente, como eu já falei, né? A de vocês tem a pizzazinha e tem 4 caixinhas que vai dizer o que foi feito de rematrícula até 31 de outubro do ano passado, a partir do 31 de outubro, o que já foi feito de rematrícula, qual é a meta do município, né? E o que já foi feito, né? Tem a meta, a soma dos dois e o que já foi feito. Então, é importante acompanhar esse quadro para saber qual é a realidade de cada município, né? Tudo bem, vamos lá, vamos criar alerta. Qualquer pessoa pode criar alerta, tá? Não só os agentes comunitários, o coordenador, o supervisor, o técnico verificador, todo mundo pode criar alerta. Eu venho aqui criar alerta. Eu preciso de algumas informações básicas. Eu posso, inclusive, imprimir essa página aqui para que o agente comunitário ele possa, né, numa pranchinha, preencher esses dados e depois passar para o coordenador operacional, inserir na plataforma. Eu vou precisar do nome da criança ou adolescente, sexo, data de nascimento. Se tiver algum documento, ótimo. Se tiver como saber, raça e etnia também. Mas fundamental, o nome, a data de nascimento, o motivo. Esse motivo é um motivo que está chegando. Ele não necessariamente tem que ser oficial, tá? Então, qual o motivo? Teve um município, gente, que colocou todos os motivos como adolescente em conflito com a lei, sem observar que eram crianças de 4, 5, 6, 8 anos, não eram adolescentes em conflito com a lei, né? Então, você acaba gerando aí um cancelamento de vários casos por uma questão de falta de cuidado no preenchimento do processo, tá? Então, esse preenchimento aqui é muito delicado, né? Assim, você não tem como botar gravidez na adolescência de um menino, né? A não ser que ele seja o pai da criança, né? Mas, enfim, a gente tem aí várias situações para a gente preencher, preenche uma, né? E aquela vai ser o principal motivo que vai nos levar a fazer a visita domiciliar. A gente vai precisar também de informações da família, né? De uma mãe ou responsável, do pai, um número de telefone, um endereço, né? Para poder fazer a visita, certo? E colocar alguma observação aqui. Menino em conflito com a lei, anda fugindo de casa, dizem que foi pego roubando alguma coisa, enfim. Alguma informação geral, e aí a gente cria o alerta. Eu não vou incluir esse aqui não, tá?
Vamos vir aqui para os alertas pendentes. Quando eu crio o alerta, eu disparo essa informação para as pessoas que precisam saber, né, o que fazer com esse alerta. E aí fica na página os alertas pendentes, ou seja, aqueles alertas que ainda não foram acionados, aceitos, né, como casos, tá? Eles estão pendentes de análise. Aqui, olha, eu tenho como clicar nessa caixinha aqui para abrir o caso. E aí eu vou abrir aquela página, ó. O nome da pessoa, a data de nascimento, não tem informação sobre a raça, o motivo de estar fora da escola, situação de rua, o nome, o endereço da pessoa e aqui uma observação. Ó. Presença diurna na praça, pedindo esmola a pessoas que passam no local. Aqui eu vou aceitar o alerta ou rejeitar. Tá? Uma vez que eu aceito esse alerta, ele vai virar um caso. Tá? E aqui eu tenho os meus alertas. Eu sou agente comunitário, eu sou técnico verificador, eu vou ver quais são os alertas que eu gerei, né, e qual é a situação de cada alerta desse. Então, aqui, ó, eu tenho todos os alertas que foram criados por mim. E aqui qual é o status? Foi aceito ou não? Está pendente de aprovação. Ou foi rejeitado. Está dentro do prazo, né? E em que situação, em que etapa da plataforma ele está? Já está em primeira observação, está em pesquisa, está em rematrícula, né? Então, aqui, eu, como agente comunitário, eu posso fazer um levantamento de todos os meus casos, né? E de poder acionar mesmo a equipe e dizer, olha, por que esse daqui está pendente de aprovação se eu enviei no dia 17? Né? O que aconteceu? Né? O que não foi acionado? E aí a gente tem como fazer uma gestão dos nossos alertas, tá? Vamos lá. Aceitei o alerta, meu alerta virou um caso. Lá, o coordenador operacional aceitou o alerta, o supervisor institucional aceitou o alerta, esse alerta virou um caso. Aqui eu tenho como filtrar de acordo com a minha necessidade. Eu posso filtrar pelo nível de risco, se é baixo, médio ou alto risco, por idade, né, por sexo, por área, né, territorial, se é zona urbana, rural, e posso gerar um relatório. Eu posso gerar um relatório com todos os casos, mas eu posso gerar um relatório só dos meninos, né, da zona rural. E aí eu faço um filtro para verificar na região como é que está a situação desses meninos. Né? Se já foi encaminhado, se não foi encaminhado, está na escola, como é que está na escola, o que aconteceu. Então, eu tenho como fazer um filtro para fazer a análise dos casos, né? Inclusive no comitê gestor. Né? Preparar um relatório para apresentar no comitê gestor. Estamos parados com esses casos aqui. O que foi que aconteceu que a saúde não deu encaminhamento a esses? O que foi que a assistência não deu encaminhamento a esses? Então, esses relatórios, eles são relatórios de gestão mesmo. Né? Aqui a gente vai ter todos os casos. Né? Se a gente não fizer um filtro, vão aparecer todos os casos e a situação. O nome da criança, o responsável, o grau de risco, se é baixo, médio ou alto, data de nascimento, observação, né, a etapa em que está, se está em observação, se está em rematrícula, a pessoa responsável pelo acompanhamento dessa etapa, né, e aqui o status do caso. Quando a gente clica aqui, olha, incluir informações, a gente vai abrir o caso. E aqui a gente tem 4 abas, né? Sim, as informações gerais, a evolução do caso, histórico, anotações e anexos. Então, aqui eu tenho aquele quadro inicial do porquê a criança foi inserida, e dados complementares, se já frequentou a escola, qual foi o último ano, qual foi a escola,
onde fica essa escola, dados da família, né? E dados sobre o caso, ó, motivos de estar fora da escola. Você vai incluir informações aqui. Você pode incluir informações aqui, né? Para gerenciar o caso. Né? Evolução. Aqui você vai ter a observação da evolução. Então, esse alerta foi gerado há 22 dias, a pesquisa foi feita, a análise técnica, tudo foi feito num dia só. Né? Gestão do caso, de matrícula, e aí as observações. Né? Primeira observação, prevista para o dia 8 de junho, para hoje, né? Ou para dia 8. Não, a data da rematrícula foi 8 de junho. Então, a criança continua na escola? Sim. E aí coloca observações aqui. Se adaptou bem à turma, está conseguindo participar das aulas, fazer as atividades normalmente, ou não continua na escola. Mudou de domicílio, mudou de município, morreu, né? A gente só vai colocar, porque quando eu coloco aqui não, ó, ele vai me interromper aqui o processo. A observação só poderá ser cadastrada após o prazo definido, e ainda não pode, tá? O histórico. Sim, e aí aqui ainda a gente tem como, vou voltar aqui, verificar, né, como foi a pesquisa, né, aí os dados, as informações que foram feitas na pesquisa, tá? Na análise técnica. Então, você tem como avaliar aqui, por etapa, o que foi registrado. Isso aqui, a análise técnica, quem em geral faz é o técnico verificador, né? Mas o coordenador operacional pode fazer também. Aqui, descrever as atividades realizadas. Foi feita consulta na, na unidade de saúde, um oftalmologista que solicitou óculos para essa criança, porque tem miopia, parará, parará. Foi encaminhada a assistência social, que providenciou a compra do óculos, parará, parará. Isso aqui é gestão do caso, a informação que tem que ser colocada aqui, e quanto mais informação, mais elementos a gente tem de acompanhamento dessa criança, tá? Aqui também a rematrícula, né? Então, aqui, data da rematrícula, em que escola ela foi rematriculada, o telefone da escola, o e-mail, né? Qual é o ano que ela está, informações sobre a rematrícula, né? Relativa a essa criança. Então, isso tudo aqui são gestão do caso, tá? É aqui que a gente vai construir a história dessa criança que está sendo acompanhada pelo município. E aí as observações de acordo com a necessidade. Fica o histórico, né, de toda a história dessa criança, aqui, quem fez o quê, né, em que data foi feito, né, ó, iniciou a etapa de observação, atualizou informações na ficha, sabe? Está aqui, todo o histórico, desde o momento que esse menino foi gerado o alerta, tá? Outras anotações, e aí pode se registrar aqui, né? A criança sofreu um acidente e ficou afastada por 15 dias da escola, mas a escola encaminhou as atividades para ela fazer em casa, né? E aqui, anexos. Você pode colocar aqui a ficha de rematrícula, você pode botar uma fotografia dessa criança, né, com essa família, sei lá, um documento necessário para assistência social, você pode colocar aqui, né, documentos, fotos, é só anexar o arquivo e atualizar, certo? Aqui a gente tem o grau de risco dessa criança, o sexo dela, né, e em que etapa essa criança está sendo acompanhada, tá?
Então, isso tudo na gestão de casos. A gente pode ver caso a caso, individualmente, e pode ver situações coletivas, tá? O computador está bem lento hoje, pesado. Aqui a gente tem os relatórios, né, que pode filtrar de atividades em andamento, fora da escola, dentro da escola. Então, vocês têm como puxar relatórios aqui para fazer reuniões, para apresentar dados numa Câmara de Vereadores, né, num fórum comunitário do selo Unicef. Vocês têm como fazer um levantamento disso aqui para estar apresentando numa rádio, né, ou na gestão mesmo do comitê gestor, tá? Usuários. Aqui quem vai fazer o cadastro dos usuários, em geral, é o coordenador operacional, ou, na substituição do coordenador operacional, quem faz é o gestor político. Então, digamos que o coordenador operacional vai sair, né? Aí o gestor político vem aqui e desativa o acesso do coordenador operacional à plataforma. A partir desse momento, essa pessoa ela não vai ter mais acesso à plataforma, tá? Mas o histórico dela vai ficar todo registrado. Exemplo, a Cristiane está grávida, saiu para licença maternidade. Vai entrar outra pessoa para os próximos 6 meses acompanhar a agenda da buscativa. Então, ela vai ser desativada, né? E outra pessoa vai ser cadastrada aqui como nova usuária, tá? Quem faz o cadastro do coordenador operacional é o gestor político. Uma vez o coordenador operacional assumindo, ele vai fazer esse cadastro dos usuários de uma forma geral. Você tem como fazer um filtro só por tipo, então eu posso clicar aqui e só abrir os agentes comunitários para saber quem são os meus agentes comunitários, quantos agentes da educação eu tenho, quantos da saúde, quantos da assistência, né? Com quem eu posso contar. Eu posso disparar e-mail para esse pessoal aqui para marcar uma reunião, né? Para fazer uma campanha, enfim, a gente tem aí as possibilidades. Esse cadastro, ele é muito importante, tanto o número de telefone como o e-mail. Por quê? Porque essas pessoas, no caso aqui da coordenadora operacional, quando ela voltar, eu posso reenviar um e-mail de ativação para ela, né? Ela pode, com o mesmo e-mail, receber um novo acesso a essa plataforma. Então, eu vou reenviar o acesso, ativando um e-mail para ativar a participação dela na plataforma de novo. Tá? E eu posso editar. Eu posso ter mudança de número, mudança de e-mail, eu posso vir aqui em editar, né? Que aí eu vou abrir de novo aqui o cadastro da pessoa e eu vou mudar o e-mail, mudar o telefone, o endereço, se for o caso, né? Da pessoa aqui, lá no final, salvar. Tá? E eu posso cadastrar novos usuários. Né? Então, eu venho aqui, né? Essa pessoa ela tem que ter uma função ocupada no sistema. Ó, cliquei aqui, ela vai ser agente comunitária. Né? O e-mail de acesso, o grupo, qual é o grupo que ela está? É da Secretaria de Educação, da Assistência, da Saúde, né? É Conselho Tutelar, né? É da Associação de Moradores, enfim, desde que esse grupo, essa pessoa esteja, esse grupo esteja cadastrado, tá? E aí, dados pessoais do usuário, essa pessoa vai receber um e-mail com o acesso para a plataforma, com a senha de acesso para a plataforma. Quando ela acessar, ela pode atualizar a sua senha, né, e usar a plataforma de acordo com o seu perfil. A configuração propriamente dita, né, que o coordenador operacional faz junto com o comitê gestor, né, é importante que esse comitê gestor ele participe dessa construção dessa configuração. Os grupos que lá nos usuários vai aparecer são esses grupos aqui. Secretaria de Educação, que é obrigatória,
né? Você pode cadastrar saúde, assistência, conselho tutelar, Ministério Público, grupo de escoteiros, clube de mães, enfim. Quem for importante, conselho de direitos, delegacia da criança e do adolescente, os equipamentos que forem necessários para a contribuição e a gestão dos casos, a Secretaria de Administração, enfim. Isso tem que ser analisado com o comitê gestor, tá? Não é assim, eu acho que tem que ser fulano de tal. Não, isso é pelo comitê gestor que se decide isso aqui, tá? A gente vem para customização. O que é a customização? É, para cada motivo, quem serão os grupos acionados? Quem serão as secretarias acionadas ou as instituições que serão acionadas a partir daquele motivo específico que eu acionei lá no alerta? Quando eu aciono o alerta, eu tenho um motivo. Quando eu clico nesse motivo, se ele é de alta prioridade, se ele é de média prioridade, se ele é de baixa prioridade, e quem é que vai visualizar e receber e-mail com essa notificação. Então, adolescente em conflito com a lei, eu vou decidir com o comitê gestor quem é a prioridade para receber essa informação. Né? É o Conselho Tutelar? Né? É Ministério Público? É Secretaria de Assistência Social? E aí eu vou aqui clicando em quem, de fato, precisa receber essa informação. Por quê? Porque gerou-se o alerta, essas pessoas vão receber nos seus e-mails essa notificação. Tá? E aí elas entram na plataforma para poder direcionar o técnico verificador para ir conferir aquela informação e construir o caso. Certo? Então, essa customização toda aqui, ela deve ser feita por equipe. Teve um município que pegou cada elemento desse e criou uma comissão técnica de análise de cada situação dessa para direcionar para quem seriam as pessoas mais indicadas, as instituições mais indicadas para receber. Crianças com doenças que impeçam ou dificultem a frequência escolar. Quem é que tem que saber disso? Né? O Conselho Tutelar precisa? Precisa. A saúde precisa? Precisa. Enfim, quem mais precisa? Né? E aí, definindo o que é alta, média e baixa, porque se a gente coloca tudo em alta, todo mundo vai receber tudo. E aí, muitas vezes, a gente não consegue fazer a gestão. Né? Então, a gente tem que definir o que é alta prioridade, o que é média prioridade, o que é baixa prioridade. Né? O que é caso, por exemplo, de violência sexual, qual é a gravidade disso para a gente acionar, né, as devidas providências. Crianças imigrantes, estrangeiros. Né? Então, todos os elementos que estão aqui precisam ser customizados. Tá? Senão eu começo a receber e-mail demais e não dou conta, e não faço gestão de nada. Né? Prazos. Os prazos têm a ver com o tempo de cada atividade. Então, quando o alerta é gerado, qual é o prazo que eu tenho para visualizar isso? Né? 10 dias? 5 dias? Para pesquisa, quanto tempo do alerta para pesquisa eu tenho aqui? E dessa análise técnica? Né? Isso aqui a gente define também pelo comitê gestor, pela equipe. Né? Não, a gente quer 10 dias de análise técnica. Não, 10 dias é muito tempo, vamos botar 8. Né? Não, vamos botar 15. Né? E aí, tá? Depois dessa análise técnica, para a gestão do caso, depois da análise técnica, quanto tempo a gente tem para rematrícula? Vamos botar aqui 15 dias? Não, é pouco, vamos botar mais, vamos botar 20 dias. Né? E para a primeira observação, aí aqui o mínimo para a primeira observação é 45 dias após a rematrícula, né? E depois disso entra no mínimo de 60 dias para cada nova observação. Eu posso estender um pouquinho mais, né, para 70 dias, para 80 dias, de acordo com, né, a combinação aí e salvar. Certo? Aí as configurações foram salvas. A nossa querida planilha do Educacenso, né? A gente está aí com o Educacenso aberto. A planilha que saiu dos não localizados
veio só com dados estatísticos, né, de números, sem os nomes. Qual é a orientação que o INEP está dando? Que o secretário de Educação envie uma solicitação, um ofício, solicitando a lista nominal das crianças não localizadas do censo do último ano, né? E aí vocês vão receber essa planilha, vocês vão salvar no computador sem mudar o nome dessa planilha, vir aqui no importar a planilha, clicar, procurar no computador e anexar, né? Quando a gente anexa essa planilha, ela vai já automaticamente gerar os alertas na plataforma. E aí o coordenador operacional, junto com os supervisores, vai olhar para essa planilha e dizer, esse menino aqui já está matriculado, né? Rejeita. Não, esse daqui está com o nome repetido, rejeita. Esse daqui se mudou, foi embora do município, a gente pode transferir para outro município, se a gente souber se ele tem, né, busca ativa também. E aí a gente vai fazer a gestão desses alertas para virarem casos, tá? Quando a gente importa essa planilha, importa também o nome das escolas, né, e das escolas do município, e fica com esse cadastro e pode atualizar essas informações na plataforma também, aqui nas ferramentas. Antes da gente chegar nas ferramentas, importação. Além do Educacenso, nós temos um outro tipo de importação, que é uma planilha, um arquivo, né, de XLS, que a gente pode fazer. Então, a gente baixa o modelo padrão, preenche esse modelo padrão de planilha, sem mexer no nome né, quando salvar, sem mexer no nome da planilha, e aí vai lá, a planilha está toda pronta, a gente vai aqui, importar aqui o arquivo, clica aqui, né, procura no computador essa planilha e anexa. Quando a gente anexar essa planilha, ela também vai abrir todos os alertas com os dados que a gente preencheu nela, tá? Então, são dois caminhos que a gente tem. A planilha que já vem do Educacenso e uma planilha feita no próprio município, né, com os dados que o município tem desses alertas, tá bom? Para fechar esse passeio, a gente tem a ferramenta, né? A gente tem aqui as escolas, né? A gente tem como visualizar aqui escolas, né? E aí incluir celular, e-mail, né? E para enviar mensagens para essas escolas. Digamos assim, que a minha escola eu descobri que a escola da zona rural ela está com evasão muito grande de crianças e adolescentes. Eu mando um e-mail para saber o que está acontecendo. Então, eu tenho a lista ali daqueles alunos daquela escola, eu digo, dá para conferir para mim aí como é que está a situação dessas crianças? Elas estão acompanhando, não estão acompanhando? Então, uma forma de você ter um acesso mais direto via plataforma com essas escolas. Você tem as solicitações de transferência, né? De receber transferência, então você olhar aqui e ver qual é a situação dessa criança ou adolescente e receber a importação, né? Aceitar essa transferência, porque veio de um município vizinho, né? E se mudou para lá com a família, e aí você recebe esse caso e vai acompanhar esse caso, fazer rematrícula e tudo aqui na plataforma. E o outro campo é o de frequências, né? Que as escolas estão cadastradas aqui, né? E essas escolas, elas podem, através de mensagem, mandar de forma combinada, quinzenal, semanal, mensal, a lista de frequência das crianças, né? Então, você tem uma escola que já tem um problema de evasão, você quer acompanhar mais de perto, você tem como pedir a escola para estar mandando para você. Ou, de acordo com a gestão, a gente quer saber de todas as escolas. É uma forma de você ter um controle de frequência. Mas isso daqui não é a gestão, digamos, prioritária no sentido de fazer controle de frequência. O importante na plataforma é fazer a rematrícula e a gestão dos casos de evasão e abandono escolar, certo? Eu vou abrir aqui agora, eu estou querendo ver um pouquinho vocês.
Tem algumas pessoas aqui entrando. Ui, falei muito. Deixa eu ver, tem um monte de coisa já aqui legal, né? Vamos lá. Assistente social pode realizar, sim, busca ativa. Adeilson, veja só, o que acontece? Paripueira, ele não é um município que está no selo Unicef. Então, provavelmente, seu município ele não aparece na lista, porque é uma lista que ela já vem automaticamente dos municípios ligados ao selo, tá? Mas, se você quiser, eu não sei se tem como colocar seu nome na lista de presença, o nome do município, né, e colocar uma observação. Se não tiver, não tem problema, eu anoto e incluo depois seu nome na lista de presença. Deixa eu ver aqui, o município não aparece. Observei que aqui na plataforma, nos casos de Feira Grande, casos repetidos, nomes repetidos. Você pode cancelar, viu, Marta? Você pode cancelar os nomes repetidos. Tem que ter cuidado com os homônimos, né? Mas se você vê que o caso é o mesmo, a história é a mesma, o nome da mãe é o mesmo, você pode cancelar um dos casos, justificando que é caso repetido, tá? Se a criança está nos alertas pendentes, não se encontra mais no município, está matriculada em outro município, aceitamos o alerta, podemos transferir o caso para o município em que o aluno está matriculado? Sim, Madalena. Você pode transferir o caso, sabendo, inclusive, qual é o município, você pode transferir, como eu mostrei ali, transfere o caso tranquilamente, tá? E se tiver contato com outro município, pode até entrar em contato com a secretaria, né? Fazer um linkzinho dessa história. Mas pode sim encaminhar. Gitelma, boa tarde. Sim, diga. Só uma dúvida. Ele está no alerta. A gente aceita o alerta antes de transferir? Como é que a gente faz? A gente bota alguma coisa, coloca as informações que a gente tem. Por exemplo, eu abro o Adjacências e ele está em Mato Grosso. Aí está na escola tal. Eu coloco tudo isso antes de passar para o município, eu já passo direto. Você tem como fazer pela plataforma, você pode aceitar o caso e transferir. Certo, né? Certo. Ok. Essa dúvida, muito Porque obrigada. se você rejeitar o caso, é como se... Né, eu não sei se... quando eu estou na dúvida agora, se você, na hora que você rejeita o caso, aparece lá o motivo como transferido, né? Em outro município. Não, acho que é não localizado. Acho que não, só não localizado. Aí eu aceito, aí coloco lá mais ou menos as informações que eu tenho e eu Isso, e transfere o caso. Tá. E transfere o caso. Deixa eu ler aqui primeiro as questões do chat, mas eu acho que o de Madalena está ok, né? Acho que a gente resolveu. E aí depois eu abro para a Márcia falar aqui, mais alguém que queira falar também, tá? Gitelma, boa tarde, Madu. Paramos de resolver os casos para resolver os alertas pendentes. Todos os dias entramos na plataforma, recebemos uma mensagem de que a plataforma está inativa por 2 meses. E a nossa entrada está há 2 meses. A dúvida não se registra na entrada, resolvendo alertas pendentes. Estranho, Gitelma, porque uma vez que você está acessando a plataforma, não era para seu acesso estar como inativo, né? Agora, é importante fazer isso, olhar para os alertas, mas também fazer a gestão do caso, sabe? Assim, é muito importante garantir a gestão dos casos, principalmente para você ter tempo aí de fazer o monitoramento dessa criança na escola, né? Assim, eu acho que é importante olhar para os alertas, mas é importante olhar para os casos que já começaram, sabe? Então, não dá para a gente olhar só para um lado, tem que olhar para o andamento. Talvez a inatividade esteja muito nessa função das etapas que estão sendo acionadas, embora eu continuo
afirmando que uma vez que você tem acesso à plataforma, você não tem como ficar inativo, né? Tem aqui, equipe multiprofissional, SEMNET. Percebe-se que a busca ativa não se resume apenas numa busca para que o aluno retorne às atividades, vai muito mais além. O acompanhamento para garantir a permanência do aluno na escola é de suma importância, pois necessita do intersetorial para encontrar resolutividade para um fim na frequência escolar. Perfeito, é isso mesmo. Né? É uma visão muito mais ampla do que somente garantir a matrícula na escola, né? É justamente monitorar esse... Ah, que bom que você conseguiu fazer sem registrar o município, Adeilson. Legal, que bom. Bom, em termos gerais, as questões eram essas. Márcia, você quer falar? Sim. Acho que só tem a Márcia na fila, Boa né? tarde. Mas alguém quiser falar? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Nos casos, no meu município, aliás, sou Márcia, do município de Porto de Pedras. No meu município, ele tem tanto os alertas como os casos, mas ainda não trabalhamos em cima de nenhum dos dois. Primeiramente, é resolver e responder os casos, ou eu, paralelamente, responder também os alertas. Eu fiquei na dúvida em relação a isso. Boa pergunta, Márcia. Quando você abre a plataforma, você tem os alertas. Você só vai conseguir fazer o gerenciamento dos casos quando você começa a aceitar esses alertas. Então, é importante você fazer uma análise dos alertas. Digamos assim, hoje eu vou analisar 10 alertas. Né? Se esses alertas eles podem se tornar casos, ou eu cancelo. Quando eu abro casos, eu vou direcionar esses casos para essas equipes. Então, esses casos são decorrentes de quê? Quais são os motivos desses alertas? Né? E aí eu tenho que acionar a equipe de técnicos verificadores para fazer a visita domiciliar e começar a fazer a gestão desses casos. É fundamental. Né? Okay. E aí, conforme você vai dando, né, andamento aos casos, você vai abrindo outros alertas. Essa gestão ela tem que ser concomitante. Você pode estabelecer assim, toda segunda-feira eu abro os alertas, segunda, quarta e sexta eu abro os alertas, e terça e quinta eu vou fazer gerenciamento dos casos. Sabe? Mais ou menos isso, para que vocês possam ter um acompanhamento das duas coisas. Porque se você só olha para os alertas e não olha para os casos, você não tem rematrícula, né? Você precisa garantir a rematrícula dessas crianças. Se essas crianças elas estão em alerta, é porque, de alguma forma, elas estão em perigo, elas estão vulneráveis. Então, a gente precisa solucionar. E aí tem casos, a partir da configuração, que são de baixa prioridade, que às vezes são casos simples, que rapidamente você resolve. E tem aqueles de maior complexidade, de maior gravidade, que requer aí uma articulação, uma análise do caso, né, uma intersetorialidade um pouco mais presente para garantir vários acessos. Por exemplo, um caso de violência sexual, um caso de medida socioeducativa. Requer aí um aparato maior para que você possa solucionar. Enquanto isso, você tem casos, sim, mais simples, né, que podem ser resolvidos de outra forma. Por isso que é importante trabalhar em equipe, né? Porque enquanto você está olhando para uma coisa, você está olhando para outra. Né? Ok. Tá gerenciando. Pronto. Então, já entendi que tem que trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. E achei joia a sugestão da semana, por exemplo, essa divisão de trabalho. Com certeza, nós trabalhamos também em equipe, mas ainda não tinha direcionado a BAE, né? Ainda na plataforma, mas a gente estamos trabalhando junto para isso. E assim, eu sei que a plataforma, ela tem casos, são 10 já casos gerados, e tem vários alertas. Então, primeiramente, eu vou ter que aceitar esses alertas
porque depois que eu aceito, aí sim que ele vira caso. E tentar resolver esses 10, por exemplo, Isso. que já se encontra lá na plataforma há algum tempo. De Pronto. repente, desde o Eu, no outro, seu né? caso, eu começaria por esses 10 que já estão como casos. Né? Pronto. Analisa, vê qual é a situação, o que dá para Certo. encaminhar deles, e aí olha para os alertas e começa, né, a trazer esses alertas para Ah, casos. tá certo. Obrigada. Adeilson, diga aí, amigo. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Gente, Ana Paula, é o seguinte, me tira uma dúvida. Até o ano passado, a gente fazia a importação da planilha através do censo escolar para o busca ativa. Tá? Esse ano agora mudou de 2020 para 2021, porque o INEP fez a mudança. Hoje eu fiz a pergunta que a minha colega que trabalha com o censo e ela disse que não é com ela, já que ela é responsável pelo censo, é a coordenadora, se é assim que eu posso falar. Ela disse que não, que é com o dirigente. Eu só queria ter essa dúvida. A pessoa responsável que tem acesso, que abre, que movimenta, que edita, que interage, essa pessoa tem acesso a fazer isso? Ou tem que ser o dirigente municipal? Como é isso? Até então, bastava a pessoa do censo entrar, né, com a sua senha na planilha do INEP, dos não localizados, e baixar essa planilha. Tá? Essa planilha agora, ela não tem informações nominais dos casos, ela só tem a quantidade. Então, de fato, essa pessoa do censo, ela não tem muito o que fazer. Né? Quem tem que fazer agora é o secretário da Educação, que vai fazer um ofício, né, solicitando esse relatório nominal de crianças e adolescentes que estão fora mesmo da escola, que estão não localizados. Tá? A gente colocou isso no grupo, mas eu vou repostar, né, para a gente atualizar essa informação sobre esse novo passo a passo de solicitação da documentação do INEP. Tá bom? Como é algo novo para a gente, eu sempre coloco, é muito fácil para as pessoas, quando elas já estão familiarizadas com determinados dados, como é que funciona. Isso é ótimo. Mas para a gente que está começando e a gente está tentando implementar isso de verdade no município, porque eu quero parabenizar aqui e tornar público isso, parabenizar vocês todos que fazem isso, porque é muito legal sim a plataforma, é muito legal, mas é preciso a gente sensibilizar a equipe toda do município. Eu falo sensibilizar no sentido de humanizar as pessoas, porque a gente trata muito com números, mas por trás dos números estão seres humanos, e aí eu acho fantástico, mas há uma dificuldade enorme de sensibilizar as pessoas para trabalhar. Acho que é só a educação que funciona, mas é uma dificuldade que eu acredito que a gente possa, sim, contornar tudo isso. E parabéns pela iniciativa. Obrigada, querido, que bom, é isso mesmo. E a gente está aqui, né, a ideia é que a gente esteja sempre aqui na retaguarda para estar dando apoio a vocês nessa construção dessa vivência, né, dessa gestão, desse dia a dia, e para fortalecer cada vez mais essa atuação. E garantir, né, que nossas crianças consigam estar aí cobertas com seus direitos. Márcia? Eu só quero fazer um complemento do Adeilson, que foi assim uma colocação bem pertinente, mas assim, realmente a gente sente dificuldade e eu estou numa luta muito grande com o pessoal do censo, e agora ficou muito bem explicado em relação a esse relatório. Eu até assim, não é possível que não consiga, temos que exportar as informações e tal. Mas, assim, claro que a gente vai conseguir, é porque nós somos marinheiros de primeira viagem, não é, Deilson? E aí a gente fica na grande ansiedade em relação a que tudo dê certo. É uma luta muito grande. Sem Mas dúvida, ótimo. sem dúvida. Né? Mas a gente está aqui para isso mesmo, né? Para ir trocando, porque tem pessoas aqui que já têm uma vivência de longo tempo, né? Tem pessoas que têm uma experiência, né? E uma coisa que Alagoas tem é muito dessa troca, sabe, entre os municípios. A gente percebe, assim, que as pessoas que têm mais estrada, que estão há mais tempo, estão sempre muito disponíveis, né, a contribuir com os demais municípios. Isso é muito bom, porque todo mundo cresce, né?
E nós também aqui da CERT, né, o pessoal da Undime, a gente está cada vez mais, né, ajustando essa parceria para estar potencializando. Porque a gente olha para essa estratégia, como foi feito comentário aqui, como para além de garantir a sala, né, a rematrícula, né, é poder transformar a vida dessas famílias de crianças e adolescentes em vulnerabilidade, né? Isso é muito rico para a gente, né? E a gente pode trazer grandes revoluções na política pública do município voltada para criança e adolescente. Só para usar um exemplo, né? A gente está acompanhando outros estados, e aí eu usei esse comentário pela manhã. Havia um grupo de crianças que não estava frequentando a escola, assim, elas iam uma semana sim, uma semana não. Isso começou a chamar a atenção da escola, né? Por que essas crianças não vêm? Aí a equipe foi fazer uma análise sobre a situação. Era um grupo de crianças de uma determinada área da cidade que não chegava abastecimento de água. A água chegava uma semana e não chegava a outra. Na semana que as crianças não tinham água, elas não tomavam banho. E elas ficavam fedorentas e tinham vergonha de ir para a escola, né? E aí, o que aconteceu? A equipe da busca ativa acionou a equipe de saneamento básico do município, de água e esgoto, né, para fazer um estudo da área e trazer a água, resolver a questão da água, para que essas crianças pudessem ter acesso à escola, né? Então, você vê, uma situação que poderia não estar relacionada diretamente com a situação da escola, né, mas impactava na comunidade como um todo e impactava na presença dessas crianças, né? A mesma coisa é a higiene menstrual, né? As meninas, né, e essa é uma agenda muito importante que a gente tem discutido, a estrutura que as escolas têm hoje, em termos de água nos banheiros, porta nos banheiros, papel higiênico, sabonete, para que as meninas possam assistir a aula e se sentir à vontade. Porque as pesquisas mostram que as meninas... Eu vou fechar aqui o microfone, viu, Márcia? Que as meninas, quando estão menstruadas, elas faltam à escola porque elas não têm condições de ir para a escola. Porque não tem um banheiro adequado, porque não tem absorvente para usar, porque não tem estrutura. Então, como que uma coisa operacional impacta demais na frequência dessas meninas? E as meninas perdem de 30 a 40 dias de aula todos os anos por causa da menstruação, né, dependendo da situação. Então, são coisas que a gente precisa analisar, né, que às vezes impactam coletivamente ou impactam individualmente, mas que podem contribuir no coletivo para a melhoria das condições de acesso à sala de aula, né? Não sei se tem mais perguntas, não sei se tem mais questões. A gente está esgotando o nosso tempo, né? Já são 4 horas. Queria dizer que para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês, né? De poder falar da busca ativa, e assim, eu me empolgo, falo, e enfim, tem muita coisa para ser dita mesmo, né? Me coloco à disposição no grupo do WhatsApp, né, nesse número 31135837, com o prefixo da Paraíba, para a gente estar à disposição para estar acompanhando vocês na agenda. Oi, Jordana. Tá bom? Mais alguma questão? Ou por hoje ficamos por aqui? Então, muito obrigada. Quem não assinou a lista, por favor, assine, né, para a gente registrar. E essa atividade vai ficar gravada, assim que possível a gente vai estar colocando no grupo. E aguardem os próximos capítulos de julho, a gente vai ter aí também algumas atividades legais, tá bom? Teremos novidades para julho, agosto. Terezinha, diga aí, meu amor, o que você quer falar? Você levantou a mão. Deixa eu ver aqui a lista de frequência.
Boa tarde. Boa tarde, Flor. E aí, Terezinha, tudo bom? Coisa linda ver vocês trocando as informações, repassando tudo que a gente precisa ouvir mais uma vez. Olha só, eu também tenho esses anseios que meus coleguinhas estão passando. Na cidade de Anadia, a gente colocou o Buscativo essa vez, a primeira vez, e nós temos essa dificuldade com os técnicos que estão justamente à frente de matrículas, à frente justamente do censo. Às vezes não se dispõe em ser aberto em conhecer mais e trocar essas informações, e a gente se sente um pouco acuados. E eu queria muito, muito pedir essa ajuda, nem que seja de vocês e da Undime, para a gente fazer um curso com eles. Pedir os secretários, solicitar os secretários que enviem as pessoas ou um local centralizado em Maceió ou Arapiraca, que seja esse encontro de informações justamente para esses que trabalham em linha direta com o censo, né, com matrículas, rematrículas, que iria nos ajudar bastante. E é preciso que eles vejam a dimensão de informações que vocês transmitem para a gente, porque eles aí abririam um leque. É como o coleguinha também fez a fala dele. Ele disse que as pessoas são concursados, às vezes se restringem a realmente a participar ou auxiliar. E isso é de uma suma importância para a gente abrir esse leque, essa mente deles, né? Sair da caixinha fechada, só deles, aquele trabalho rotineiro. E a plataforma da Buscativa é muito rica, é uma coisa linda, é uma bênção de Deus. Eu gostaria que não só a minha pessoa tivesse conhecimento, mas como todos. Por mais que a gente tente transmitir, mas eles não querem realmente socializar, aprender, né? E isso seria muito bom que viesse de cima para baixo. Seria diferente para a gente, principalmente a gente que está entrando como uma pessoa que às vezes é da assistência, às vezes é da saúde, né? Às vezes é outra pessoa que não tem nada a ver com a Secretaria da Educação. No meu caso, eu sou professora de matemática, fui chamada porque já trabalho na Boca da Mata com essa situação. Então, eu sinto essa dificuldade. Seria muito bom que viesse de vocês esse chamativo para a gente se encontrar e eles terem essa oportunidade de ver a fala de todos vocês. Eu deixo aí o meu pedido de ajuda. Eu desejo para vocês um ótimo, excelente trabalho. Obrigada, viu? Está registrado, Terezinha, essa sua solicitação. É claro que a gente sabe da importância, né, e, de fato, a gente entende que muitas vezes o gestor ele não consegue ter a dimensão, né, da importância, e muitas vezes o próprio funcionário, né, que está ali, às vezes, anos a fio, não consegue ter a dimensão da importância do seu processo burocrático, né? Porque muitas coisas que a gente faz são burocráticas, então o censo é um exemplo disso, né? Você está ali registrando papel, registrando nome de pessoas, você não tem a dimensão de que você está lidando com a história das pessoas, né? E talvez esse chamado para a importância do seu papel, né, sensibilize. Às vezes as pessoas ficam muito endurecidas, né, ao longo do tempo, pelos processos mesmo, pela própria falta de entendimento ou de reconhecimento da importância do seu papel naquela burocracia, que às vezes é muito, né, operacional, mas tem uma dimensão muito grande na vida das pessoas, né, e eu acho que esse chamado é importante. Eu não sei se a gente consegue fazer um encontro com essas pessoas, né, mas a gente tem aí a possibilidade de alguns encontros sendo agendados, né, e vocês vão saber na hora certa, né, para que a gente possa articular as coisas direitinho, tá bom? Fala de Thelma, meu amor. Na fala de Thelma, se tiver mais alguém que queira falar, se inscreve logo, para a gente poder encerrar, tá? Por causa do horário, tá bom? Pode falar, Thelma. Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte, é que nós paramos de resolver os casos e começamos a resolver os alertas pendentes, porque temos 197.
alunos que não foram localizados. Só que quando foi agora, observamos que estamos há 2 meses sem entrar na plataforma. Mas todo dia entramos para resolver esses alertas. Então, já estou respondendo. Então, foi que eu observei é que tem que resolver os casos para a plataforma registrar. E tem que estar nos casos e nos alertas também, é isso? Assim, na verdade, quando você acessa, você já, de alguma forma, abre, né, a utilização da plataforma. Mas é importante, sim, fazer essa gestão dos casos, né? É a gestão dos casos que dá vida à plataforma, né? Porque vocês podem, inclusive, estar fazendo um excelente trabalho fora da plataforma, né? Você pode estar fazendo uma campanha, fazendo visita domiciliar, conseguindo resolver com as secretarias. Eu estou acompanhando um município que está nessa situação, né? Está, assim, a pleno vapor, conseguindo fazer um trabalho super legal, mas não tem informação nenhuma na plataforma. Então, para a Unicef, não está existindo nada em relação a isso, né? A plataforma está inativa, o município não está atuando. Então, tudo que vocês fizerem é importante registrar, né? Tá lá, colocar informação. É importante o coordenador operacional fazer a gestão, né, dessas atividades, para que vocês possam visualizar. E isso, conforme vocês vão alimentando, isso vai dando prazer a gente, né? Porque a gente vai vendo a coisa acontecer, né? E aí a gente vai também se motivando mais ainda e motivando as pessoas em volta da gente também. De repente, fazer uma apresentação da plataforma, desses casos, mostrar para essas pessoas do censo a importância disso também na plataforma, sabe? Eu acho que seria bem legal, né? Ter pelo menos assim, um momento de sentar, ó. Então, vamos conhecer aqui a busca ativa, como é que tá? Qual é a realidade que a gente tem? Vem cá, equipe, né? Para você ver como que é importante o seu papel aqui, né? Trazendo essas informações. Claro que não é fácil, a gente sabe disso, né? Cada município tem uma realidade própria, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente vai cuidando, né? Dando conta. Sim, mas Ana Paula, mas a gente entra no alerta pendente, aí vai registrando o menino. Então, para a plataforma registrar, a gente tem que estar registrando o menino, porque a gente fica pesquisando. Então, a gente tem que registrar o menino, tem que fazer as observações para a plataforma dizer que a gente está lá todos os dias, é isso? Para realmente acompanhar. Pois é, tem que ser. Tá certo, obrigada. Tá? É isso, gente. Eu quero agradecer a vocês, a cada um de vocês, né? Me colocar mais uma vez à disposição do grupo, né? Nos nossos contatos, via grupo, via canal Acerte, né? E vamos nos comunicando, tá bom? Um abraço, um bom restinho de semana, né? Sucesso no selo Unicef. E já a gente se encontra. Tchau. Quero agradecer também aqui a Ana Cláudia pelo apoio, né, aqui na entrada da turma.